Fundamentos teológicos do pós-milenarismo. Um texto de Kenneth L. Gentry, Jr. O pós-milenarismo espera que a grande maioria da população mundial seja convertida a Cristo como consequência da proclamação do Evangelho pelo poder do Espírito. À luz das condições do mundo atual, muitos cristãos estão surpresos com a resistência da esperança pós-milenar. Antes de fornecer uma evidência exegética positiva para a posição pós-milenar, mostrarei de modo breve que, embora essa esperança na vitória do Evangelho seja estranha para o evangélico moderno, a teologia básica bíblica lhe é inata. Esses fatores sugerem, à primeira vista, a plausibilidade do pós-milenarismo. O propósito criacionista divino. Em Gênesis 1, encontramos o registro divino da criação do universo no espaço de 6 dias. Como resultado do resoluto poder criativo de Deus, tudo era originalmente muito bom, Gênesis 1:31. De fato, cremos que Deus criou o mundo para sua própria glória. Pois dele, por ele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém, Romanos 11:36. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus. Reticências. Colossenses. Capítulo 1 versículo 16. A Bíblia reafirma com frequência o amor de Deus por sua ordem criada e reivindica seu direito de propriedade sobre todas as coisas. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Versículos do rodapé, abre aspas, Salmos 24:1. Êxodo capítulo 9 versículo 29 e capítulo 19 versículo 5. Levítico 25:23. Deuteronômio 10:14, 1 Samuel 2:8, 1 Crônicas capítulo 29 versículos 11 e 14. Jó 41:11. Salmos capítulo 50 versículo 12, 1 Coríntios capítulo 10 versículos 26 e 28. Fecha aspas. O pós-milenarismo defende que o amor de Deus por sua criação motiva-lhe a preocupação de trazê-la de volta ao seu propósito original, ou seja, de promover glória verdadeira a ele. Assim, a plena expectativa do pós-milenarismo está arraigada na realidade criacionista. O poder soberano de Deus. Nossa tarefa evangelística no mundo deveria ser incentivada pela certeza de que Deus só faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, Efésios 1:11. Temos como verdadeiro que Deus controla a história por intermédio de seu decreto, por meio do qual faço conhecido o fim, Isaías 46:10. Por conseguinte, os pós-milenaristas asseveram que a palavra de Deus, como ele mesmo diz, não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei, Isaías 55:11. Independentemente da oposição dos seres humanos ou de demônios, apesar dos fenômenos naturais ou das circunstâncias históricas. Por conseguinte, o cristão não deve usar fatores históricos passados ou circunstâncias presentes para prejulgar as probabilidades do futuro sucesso do Evangelho. Antes, deve avaliar suas possibilidades unicamente com base na revelação de Deus na Escritura, pois o sucesso do Evangelho é, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Zacarias 4:6. Assim, a confiança definitiva do pós-milenarista está na soberania de Deus. A bendita provisão divina. Além disso, o Senhor dos Senhores equipa amplamente sua igreja para o sucesso da missão de evangelização do mundo. Dentre as ilimitadas providências divinas para a igreja, estão as seguintes. 1. Temos conosco a presença real do Cristo ressurreto. Notas, abre aspas. João capítulo 6 versículo 56. Capítulo 14 versículos 16 a 20 e 23. Capítulo 15 versículos 4 e 5. Capítulo 17 versículos 23 e 26. Romanos 8:10. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Capítulo 4 versículo 19. Efésios 3:17. Colossenses 1:27. 1 João 4:4. Fecha aspas. Ele é aquele que ordenou ir e fazer discípulos de todas as nações, prometendo estar conosco até o fim. Mateus capítulos 28 versículos 19 e 20. Podemos, portanto, estar convencidos
De que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. 2. O Espírito Santo habita em nós vindo do alto. Versículos do rodapé, abre aspas. João capítulo 7 versículo 39. Capítulo 14 versículos 16 a 18. Romanos 8:9. 1 Coríntios 3:16. 2 Coríntios 6:16. Fecha aspas. Assim cremos que aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Entre seus muitos ministérios, ele produz um novo nascimento, concede poder aos crentes para um viver justo, e abençoa a proclamação do seu Evangelho trazendo os pecadores para a salvação. Versículos do rodapé, abre aspas. João capítulo 3 versículos 3 a 8. 1 Coríntios 6:11. Tito 3:5. 1 Pedro capítulo 1 versículos 11, 12 e 22. Fecha aspas. 3. O Pai se deleita em salvar pecadores. Versículos do rodapé, abre aspas. Ezequiel capítulo 18 versículo 23. Capítulo 33 versículo 11. Lucas 15 versículo 10. 2 Coríntios 5:19. 1 Timóteo capítulo 1 versículo 15. Capítulo 2 versículo 5. Fecha aspas. Na realidade, o Pai enviou seu Filho não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. João 3:17. 4. Nós temos o Evangelho, que é o poder de Deus só para a salvação. Versículos do rodapé, abre aspas. Romanos capítulo 1 versículo 16. V capítulo 15 versículo 19. Capítulo 16 versículo 25. 1 Coríntios capítulo 1 versículos 18 e 24. 1 Tessalonicenses capítulo 1, 5. Fecha aspas. Também brandimos a poderosa palavra de Deus como nossa espada espiritual. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios capítulo 10 versículos 4 e 5. Versículos do rodapé, abre aspas. Vê também, 2 Coríntios 6, 7. Efésios 6, 17, 1 Tessalonicenses 2, 13. Hebreus 4, 12. Fecha aspas. 5. A fim de nos apoiar e capacitar para a vitória do Evangelho, temos pleno acesso a Deus em oração. Versículos do rodapé, abre aspas. Mateus capítulo 7 versículos 7 a 11. Capítulo 21 versículo 22. Efésios 2, 18, Filipenses 4, 6. Hebreus capítulo 4 versículo 16. Capítulo 10 versículos 19 a 22. 1 João capítulo 3 versículo 22. Capítulo 5 versículos 14 e 15. Mediante o nome de Jesus. Abre aspas. João capítulo 14 versículos 13 e 14. Capítulo 15 versículos 7 e 16. Capítulo 16 versículos 23, 24 e 26. 1 João capítulo 3 versículo 22. Capítulo 5 versículos 14 e 15. Fecha aspas. O próprio Cristo nos ordena a orarmos ao Pai. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, 10. 6. Ainda que tenhamos a oposição sobrenatural de Satanás, ele é um inimigo derrotado como resultado do primeiro advento de Cristo. Portanto, visto como os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por meio da morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Hebreus 2, 14. Versículos do rodapé, abre aspas. Mateus capítulo 12 versículos 28 e 29. Lucas 10, 18. João capítulo 12 versículo 31. Capítulo 16 versículo 11.
Capítulo 17 versículo 15. Atos 26, 18. Romanos 16, 20. Colossenses 2, 15. 1 João capítulo 3 versículo 8. Capítulo 4 versículos 3 e 4. Capítulo 5 versículo 18. Fecha aspas. Assim, podemos resistir a ele e ele fugirá de nós. Tiago 4, 7. 1 Pedro 5, 9. Podemos esmagá-lo sob nossos pés. Romanos 16, 20. Certamente, a missão que nos foi confiada por Deus é trazer a humanidade das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus. Atos 26, 18. Assim, a capacitação da Igreja é concedida por nosso gracioso Salvador. Por essa razão, uma vez que Deus criou o mundo para a sua glória, reina sobre ele segundo o seu poder ilimitado e equipa seu povo para superar o inimigo, o pós-milenarista pergunta: e se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31. Nossa confiança está no serviço do Senhor Jesus Cristo, o soberano dos reis da terra, Apocalipse 1, 5. Ele está assentado à mão direita de Deus nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a Igreja, Efésios capítulo 1 versículos 20 a 22. Temos certeza de que a ressurreição de Cristo é mais poderosa do que a queda de Adão. É claro que tudo isso não prova que Deus conquistará o mundo pela vitória do Evangelho. Mas isso deveria dissipar qualquer abandono prematuro e fortuito do pós-milenarismo como uma opção evangélica e viável, pavimentando, assim, o caminho para a reconsideração do caso de nossa esperança evangelística. A pergunta agora é: a esperança pós-milenar está arraigada na inspirada e infalível Palavra de Deus? Consideremos então esse tópico. Fonte: O Milênio, de 3 pontos de vista, da Hel L. Bock. Organizador, Editora Vida, página 20-23. O vídeo chegou ao fim. Obrigado pela presença. Não se esqueça de deixar a sua curtida, ativar o sininho, e se inscreva para ficar por dentro de mais conteúdos como esse. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao site monegismo.com. O link para o artigo está na descrição do vídeo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.